Paz e alegria, querido! Voltando aqui às nossas devocionais, lendo o capítulo de número 25 de Gênesis e aquele santo propósito de ler todas as Escrituras. Hoje, nós leremos do verso 19 ao verso de número 26. Diz assim o texto: São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 gerações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. E depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Nós temos aqui a continuação dessa história de milagre de Deus para cumprir a promessa. Mas uma mulher na genealogia de Cristo impossibilitada de dar à luz. Isaque casou com Rebeca aos 40 anos e só foi ter um filho aos 60 por causa da esterilidade da esposa. Entretanto, pediu ao Senhor, e o Senhor interveio, fazendo com que a estéril fosse alegre mãe de filhos. E este texto traz para nós aqui algumas afirmações que precisam ser consideradas. Essa guerra entre os bebês ainda no ventre da sua mãe e a boa promessa de Deus de que a escolha já havia sido feita antes das crianças nascerem. Portanto, Rebeca deveria ter descansado na boa promessa de Deus. E nós, à medida que acompanharmos a história, veremos que Rebeca, como fez Sara e Abraão, tenta dar uma ajuda ao Senhor, complicando uma história que poderia ser bem mais bonita. Aqui nós temos então a boa promessa de Deus de que o mais novo seria quem continuaria a linhagem santa. Os nomes escolhidos são apropriados. Esaú, por causa do cabelo vermelho, da cor dos seus pelos, ele recebe esse nome, Esaú. E Jacó, por vir nascer agarrado ao calcanhar do irmão, recebe o nome de suplantador, Jacó. A história vai revelar que esse caráter de nascimento de Jacó vai acompanhá-lo até o momento que tem um encontro transformador com Deus. Ensinos que nós temos aqui nesse bloco de texto. Mais uma vez, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Entretanto, é interessante que nós vejamos que o Deus que determina o fim, ele estipula também os meios. Isaque daria continuação à genealogia de Abraão, mas havia casado com uma mulher estéril. Entretanto, ele orou a Deus. E a oração de Isaque, o texto diz que foi respondida. De vez em quando, nós que subscrevemos a soberania de Deus, somos confrontados com a pergunta: por que devemos orar se Deus já decretou os fatos? Nós devemos orar
porque a oração é um dos meios que Deus usa para que os seus decretos se cumpram. A responsabilidade humana, ela não é excluída na soberania de Deus e nem é inimiga da soberania de Deus, mas ela é usada por Deus para dar o fim que Ele deseja em toda a história humana. Que Deus esteja colocando paz no seu coração. Talvez alguma prece que ainda não tenha sido respondida do seu jeito, esteja descansado que a resposta de Deus é melhor do que a sua. E certamente a vontade boa do Senhor irá conduzir a bom termo a sua história. O que não pode faltar é perseverança e fé no grande Deus de toda a terra. Que Deus renove as suas forças, que Deus reanime os teus ânimos e que Deus aviva a tua fé. Tenha um bom dia.